Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida, e vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos nesta passagem dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que fala sobre o diácono Filipe, que encontra esse eunuco voltando de Jerusalém, de sua peregrinação. E ali lhe anuncia Jesus Cristo, o batiza, e depois segue o seu caminho, cada um segue o seu caminho. E nós podemos ver nesse texto um paralelo com aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Ambos, tanto os discípulos de Emaús como aqui o eunuco, estavam saindo de Jerusalém, voltando de lá, sem compreender. Porque o texto diz que este etíope vinha lendo o trecho de Isaías, do profeta Isaías, que justamente falava também sobre o que aconteceu, claro, ali inicialmente com o profeta, mas que remetia-se esta palavra a Jesus Cristo. Então, dizia: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a sua boca. Os discípulos de Emaús também, depois de ter acontecido com Jesus estas coisas, saíam de Jerusalém em direção a Emaús, sem entender, e aqui o eunuco também sem entender. E da mesma forma que Jesus foi ensinando ali, foi explicando as Escrituras, aqueles dois discípulos, o diácono Filipe também diz: olha, você entende? E aquele mesmo processo, um vai falando, o outro vai ali explicando, e vai explicando para ele as Escrituras e aquilo que concerne a Jesus Cristo. E no final, também, como os discípulos de Emaús, ele crê, percebe, pede o batismo. Lá Jesus parte o pão para eles, e o diácono também some, como Jesus também desapareceu. O diácono aqui é conduzido por Deus e vai seguir sua missão. Então, o que Jesus fez, a igreja faz. A igreja tem esse papel de anunciar o nome de Jesus Cristo, de ajudar, então, a nós, ajudar aos homens de todas as épocas, a ir decifrando este apelo interior
que trazemos no coração. Porque este homem, este eunuco, foi atraído. Não era um judeu. Devia simpatizar, porque foi a Jerusalém em peregrinação. Mas no deserto, que é interessante, quando o anjo fala a Filipe, diz: vai para tal lugar, desce de Jerusalém a Gaza, o caminho é deserto. Neste caminho deserto, Deus não deixa de suscitar no nosso coração esse apelo, de buscá-lo. Nós somos impulsionados, nós somos atraídos. E a igreja que tem esse papel de anunciar, tem esta missão aqui retratada no Salmo que nos diz: nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacile nossos pés. Por onde os apóstolos vão passando, nós estamos acompanhando, a alegria vai tomando conta, não sem perseguição. Mas ontem, até no finalzinho, o Padre Donizete ontem falando aqui dizia isso, mas as alegrias, os frutos são bem maiores. E de fato o são. Mas este eunuco, meus irmãos, também somos nós que de algum modo já demos alguns passos na caminhada, porque também não deixamos de experimentar esse deserto, mas também esta atração que o próprio Senhor vai fazendo em nós, fez e continua fazendo. Esse homem foi atraído a Jerusalém, e nós vamos ouvindo tudo isso que o Evangelho vai nos trazendo hoje, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Essa figura aí do eunuco, que busca compreender, busca entender, mas também se deixa, ao perceber ali o movimento da graça, vamos dizer assim, de alguém se aproximar dele no deserto e poder explicar as Escrituras. Nós que vamos, sim, sendo atraídos pelo Pai, mas o Pai que sempre se serve de alguém, se serve da igreja, mas sempre se serve também de pessoas, para nos ajudar a entrar neste caminho, a conhecer Jesus, a aprofundar. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Realmente, pela palavra da igreja, Jesus vai nos instruindo e nos atraindo. Ele diz: não chameis ninguém de guia, só um é o guia, só um é o mestre, o Cristo. Ele não deixa de falar, não deixa de falar nos nossos corações. Mesmo que a gente tenha tornado também a nossa vida um deserto, muitas vezes pela nossa infidelidade ou nosso pecado, não esqueçamos que o Pai que nos atrai, o Pai também enviou o seu Filho. O Pai é o mais interessado em nós, em mim, em você. Jesus Cristo é o mais interessado, Ele vai atrás de nós. E está ali, falando, chamando, de uma forma ou de outra. E, claro, que sempre é um chamado um pouco mais profundo e exige de nós sempre um pouco mais de docilidade e tirando as nossas resistências. Porque Ele vai pedindo um pouco mais. A gente fica ali realmente se debatendo muitas vezes, a gente não quer, às vezes, entregar um território que Ele está querendo batizar, que Ele está querendo tomar posse daquilo. E a gente às vezes fica ali segurando, mas de outro modo atrai, e a gente fica nisso. Luta entre carne e espírito.
E Cristo querendo batizar mais este pedaço da nossa vida, e a gente lutando. Esse eunuco, acreditamos, né, está no céu. Reze por nós, pelo amor de Deus, etíope, para que a gente seja como você e dê esse pedaço de chão, de terra, a Deus e diga: a Jesus, eu aceito ser batizado aqui. Eu aceito ser conduzido pelo Senhor. E por fim, Jesus fala que Ele é este pão vivo que desceu do céu e que é Ele quem dá de comer, quem comer não morrerá, terá vida eterna. No início nós fazíamos o convite para a conversão. Deus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia nos chama à conversão. Ele nos chama à conversão para se aproximar da mesa da palavra e da Eucaristia, mas é também precisamente a mesa da palavra e da Eucaristia que nos converte. Então, para nós não tem jeito senão buscar esse alimento na sua palavra e na sua Eucaristia. Que o Senhor venha nos purificar pela sua palavra que dirige a nós, nos fortificar por este pão vivo que não cessa de nos conceder todos os dias na mesa da Eucaristia. O Senhor nos alimente. Amém.